Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Túlio Pereira e estamos estudando a revista As Leis do Relacionamento, que é a revista de lições da Palavra de Deus da Central Gospel, cujo autor é o pastor Walter Brunelli. Hoje nós estudaremos a lição de número 11, que tem por título Relacionando-se com Deus pela oração. Quero aproveitar aqui e agradecer ao Edivanei pela oportunidade de estar aqui mais uma vez ministrando essa aula. Que Deus o abençoe grandiosamente. Vamos à aula? Vamos lá. Para começar, só queria aqui trazer duas contribuições a respeito da oração para essa lição. Bom, primeiro é que é o seguinte: na vida cristã, a gente não vive só de teoria ou a gente não vive só de aparência. Na vida cristã, a ação tem que ser acompanhada da intenção. Entendeu? Vou repetir. A ação tem que ser acompanhada da intenção. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte: não adianta nada você fazer alguma ação exterior se a tua intenção, obviamente, interior, estiver divergente daquilo que você está fazendo exteriormente. Por exemplo, não adianta nada você dizer que ama alguém quando na verdade você não ama. Não adianta nada você dizer que faz alguma coisa quando na verdade, por dentro, você tem um sentimento oposto àquilo que você está falando. A vida cristã não é só de aparência. A vida cristã é de essência. Ok? E qual é o texto bíblico para embasar tudo isso que eu estou falando? Bom, no Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7, no capítulo 6, Jesus fala a respeito de 3 atitudes que são ótimas atitudes, que são a questão de dar esmola, de fazer oração e de fazer jejum. Só que no capítulo 6, ao invés de Jesus elogiar ou dar ali uma aprovação sobre essas 3 atitudes, na verdade o que ele faz é justamente o contrário. Ele repreende as pessoas que estavam fazendo aquilo, não por conta da ação em si, porque a ação é boa. Dar esmola, orar e jejuar é muito bom. São ações de pessoas justas, de pessoas devotas a Deus. Só que ele não repreende as pessoas por conta da ação, e sim por conta da intenção. Então ele diz: quando você for dar esmola, que a tua mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo. Porque se você faz as coisas para aparecer aos homens, você já recebeu a sua recompensa. Mas quando você der esmola, você faça em oculto, e assim Deus, que vê tudo, Ele o recompensará. A mesma coisa quando é o jejum. Ele diz: quando você jejuar, você não mostre na sua aparência que você está jejuando, porque se você fizer isso, você receberá a recompensa dos homens. Mas quando você jejuar, você coloque-se com uma aparência em que as pessoas não percebam que você está jejuando. É assim o Pai, que vem em secreto, Ele o recompensará. A mesma forma da oração. Se você ora apenas para aparecer às outras pessoas, apenas para cumprir um requisito que faz parte da vida cristã, isso não tem muito valor. Mas quando você for orar, ele até diz: vá para o seu quarto, ore em secreto, e aí sim Deus, que vê o homem em secreto, Ele o recompensará. E aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 5, quando ele fala da oração, e vai até o versículo 15, então é Mateus 6, 5 ao 15, ele fala essa questão de orar verdadeiramente com o coração, e aqui ele ensina a oração do Pai Nosso. Ora, percebam que a gente busca o Senhor, mas a gente encontra o Senhor quando a gente busca de todo o coração. Então, a intenção tem que acompanhar a ação. A ação desacompanhada da verdadeira intenção torna a ação uma ação inválida, uma ação com falta de propósito.
E não é assim que é na vida cristã. Então, a oração, que é aqui o que nós estamos estudando hoje, ela tem que ser acompanhada da sua verdadeira intenção. Uma oração sem esse sentimento interior de buscar a Deus de fato, ela não é uma ação por si só válida. A oração, para ser válida, tem que ser acompanhada da sua verdadeira entrega pelo teu coração. Ok? Uma segunda contribuição aqui que eu quero dar é o seguinte: a vida cristã também, ela não é uma vida teórica no sentido de que ela não tenha experiências com Deus. Há uma ilustração bem conhecida que diz que duas pessoas num culto foram ler o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma pessoa leu um salmo sem errar nenhuma citação do salmo, respeitando todas as pontuações, as vírgulas, os pontos, tudo mais. Leu o salmo de forma muito bonita e a igreja ficou satisfeita com a leitura dele. Depois dele foi um irmão mais simples, que não tinha tanto domínio da língua assim, leu o salmo à sua maneira, só que quando ele terminou de ler o salmo, a igreja ficou impactada com a sua leitura do salmo. Então, o primeiro irmão disse o seguinte: olha, eu conheço o Salmo 23, mas este irmão aí, ele conhece o Deus do Salmo 23. Ora, o que eu quero aqui ressaltar? É que a vida cristã, ela não é só teórica, no sentido de faltar experiências, no sentido de que a gente conhece a Deus só de ouvir falar. Mas a vida cristã, ela é vivida de tal forma, quando ela é vivida verdadeiramente, ela é vivida com experiências com Deus, e estas experiências nos fazem ter uma intimidade maior com o Senhor, de uma maneira que a gente não conheça somente a palavra de ouvir falar, mas que nós a vivamos na prática e que nós tenhamos esta comunhão com o Senhor no dia a dia. E qual é a forma de nós mantermos a nossa comunhão com Deus no dia a dia? É através da oração. Ora, você não mantém comunhão com seu cônjuge, com seu pai, com seu filho, com seus amigos, sem falar com eles, sem mandar uma mensagem. Até mesmo as pessoas que são mudas se comunicam, né, através ali da linguagem de sinais. Então, a gente tem que falar. Não existe como ter relacionamento sem a comunicação. E não existe como, da mesma forma, termos um relacionamento com Deus sem a comunicação. E como é que o homem se comunica com Deus? Através da oração. E o que é lindo é que Deus, ele conhece as nossas palavras, mas ele conhece as intenções do nosso coração, até as mais íntimas delas, né? Então é um relacionamento assim extraordinário, porque você conversa com alguém, com um ser poderoso, todo-poderoso, onipotente, que tem poder de te enxergar por completo. Então é um relacionamento extraordinário, e que nós possamos viver esse relacionamento com Deus no dia a dia, para que nós o conheçamos de fato e não apenas de ouvir falar. Ora, Jó falava isso para Deus. No fim do seu livro ele diz: olha, antes eu ouvia o Senhor, eu conhecia de ouvir falar, mas agora não, agora eu o conheço. É interessante, né? Porque você imagina, alguém fala que conhece alguma área da vida. Alguém fala assim: eu conheço tudo de aviação, eu estudei o avião de capa a capa, de tudo, conheço tudo. Conheço todas as manoplas, os botões ali do painel, conheço como funciona a turbina e tudo mais. Mas alguém pergunta para ele: mas você já pilotou um avião? Ele diz: não, nunca pilotei. Então, se chegar alguém, um piloto experiente, vamos supor aí, dar um exemplo, de 50 anos de carreira, e alguém que estudou a aviação por completo, sabe tudo, quem que inventou todos os modelos, desde o primeiro avião até o mais moderno, mas nunca pilotou um avião, quem conhece mais?
Obviamente, aquele que tem experiência, ele conhece na prática porque ele tem a vivência com aquilo. Então é nesse sentido aqui que eu quero explorar. A vida cristã, ela não pode ser teórica. Nós precisamos viver a vida cristã de fato, e não é possível viver uma vida com Jesus, uma vida com Deus, que não seja, que não tenha a oração como parte principal dessa vida. Ok? Então isso eu queria aqui trazer como contribuição. Não existe como se relacionar com Deus se não existir comunicação, e isso só é possível através da oração. Bom, vamos lá aos tópicos da lição. O tópico 1 fala a respeito do que a oração é. E ela diz que a oração é um privilégio, é uma busca valiosa, é uma busca recompensadora e é uma busca da glória de Deus. Aleluia. Vamos pensar um pouco. Quando a gente quer falar com um gerente na nossa empresa, com um diretor da nossa empresa, a gente consegue falar assim que a gente quer? Por exemplo, eu penso assim: acordei hoje de manhã, vou trabalhar, hoje eu quero falar com o diretor da minha empresa, vou chegar lá, vou falar com ele. Eu consigo falar com ele? Se for uma empresa de médio a grande porte, não dá. Às vezes a agenda dele está toda comprometida, você não consegue acesso nenhum. Às vezes, a depender de quem você é, ele nem te conhece. Então seria ainda mais difícil isso acontecer. Imagina se você quisesse falar com o presidente da República. Hoje, com o advento das redes sociais, isso é até mais fácil. Porque você consegue lá comentar, você consegue insistir em falar. Só que da mesma forma que você, milhares de outras pessoas também estão tentando falar com ele. Então, apesar de ser possível, não é tão fácil. É difícil falar com pessoas que são grandes autoridades. Agora, se nós levarmos isso em relação a Deus, aí a situação muda de figura completamente. E aí, glória a Deus, exaltado e louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor, ele é a maior autoridade existente no universo. Ele é o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Só que nós podemos alcançá-lo através de uma simples oração. Aleluia! Nós podemos alcançá-lo, como eu falei no início, através das nossas orações mais íntimas, aquelas que eu nem traduzo em palavras, aquelas que estão bem no fundo do meu coração, guardadas como segredo dentro de mim. O Senhor as conhece. Ora, isso é assim um privilégio tão grande, porque eu posso adorá-lo, eu posso falar com ele a qualquer momento, eu posso dividir com ele os meus medos, os meus receios, eu posso pedir a ele aquilo que eu preciso. Isso é assim extraordinário, porque no momento de desespero, onde não tenho mais solução alguma, eu ainda tenho saída, eu ainda tenho esperança, eu ainda tenho a quem recorrer. O Salmo 121 diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Então, como eu posso alcançar o Senhor através da oração? Eu tenho um privilégio de falar com o Altíssimo todos os dias. Eu tenho o privilégio de ter acesso àquela pessoa que pode resolver os meus problemas. Eu tenho o privilégio de ter acesso à pessoa mais importante da minha vida. Então a oração, de fato, é um privilégio. A oração é essa busca valiosa, porque essa busca eu consigo buscar o Senhor todos os dias, e não há nada mais importante do que eu possa fazer do que buscar ao Senhor. Ora, o que existe nessa terra que vai ser superior à busca pela busca de Deus? Não existe nada. E como é que nós fazemos essa busca? É através da oração. Então, a oração é uma busca valiosa. A oração é uma busca recompensadora, porque buscando a Deus é através da oração que eu recebo as coisas de Deus. Ora, eu recordo uma vez que eu precisava de uma resposta de Deus
até para tomar uma decisão importante na minha vida, e eu fiquei uma semana orando e jejuando. Uma semana. Eu acordava de manhã, não me alimentava, eu só assim, quebrava o jejum todo dia às 5 da tarde. Então eu dormia, acordava sem me alimentar, quebrava o jejum às 5 da tarde e orava. Era oração e jejum durante uma semana. E eu não contei nada pra ninguém, até que no domingo, no culto à noite, Deus falou comigo de forma claríssima, através de dons espirituais. Uma pessoa veio, usado em dom de profecia, falou comigo. E falou exatamente aquilo que eu pedia e mais, usou as mesmas palavras que eu usava em oração. É extraordinário como Deus fala. Então, nós temos essa possibilidade de buscarmos ao Senhor e o Senhor, Ele responde àqueles que o buscam. Ora, eu brinco quando eu conto essa experiência, quando eu conto ela com mais detalhes, eu falo que ela é parecida com a experiência de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor disse aos seus sábios: venham aqui e contem-me a interpretação do meu sonho. E os sábios dizem: então conta o sonho pra gente que a gente vai dar a interpretação. E ele diz: não, para que eu saiba que a interpretação é verdadeira, vocês vão dizer para mim o sonho e a interpretação. E o que Daniel foi fazer? Ele foi orar. E Deus revelou a ele o sonho e a interpretação. No meu caso, foi algo meio parecido, porque eu não contei para ninguém. Então, a pessoa que foi usada ali, ela, sem eu contar para ela, ela me deu a resposta daquilo que eu estava pedindo. E dessa forma, eu tive a certeza que foi Deus que de fato estava me respondendo. Então, assim, o ponto aqui que eu quero enfatizar é: a oração é recompensadora, porque Deus responde ao teu clamor. E tudo isso redunda na glória de Deus, porque quando você busca o Senhor, as orações elas são respondidas quando nós a fazemos de acordo com a vontade de Deus. Quando nós não recebemos aquilo que nós pedimos, podem existir vários motivos. Mas uma das coisas que a Bíblia diz é que a gente não recebe quando a gente pede mal. Quando nós pedimos as coisas de acordo com a vontade de Deus, nós recebemos respostas e ainda assim nós glorificamos o nome do Senhor. O tópico 2 destaca que a oração requer disciplina. Ora, isso é a pura verdade, porque, veja só, quando você faz alguma coisa que te entretém, você faz aquilo sem dispensar muito esforço. Você gasta horas e horas e horas naquilo sem perceber. Por exemplo, se você senta no sofá e vai assistir um filme ou alguma série, você se deixar, você gasta horas e horas e sem perceber, você ali gasta boa parte do seu dia fazendo aquilo. A mesma coisa é o celular. Se a gente se deixar levar, nós gastamos muito tempo, horas e horas e horas, sem às vezes percebermos que estamos ali desperdiçando muito tempo. Agora, se você vai dobrar o seu joelho para orar, às vezes você vai gastar 5 minutos, mas parece que você gastou 1 hora. Na verdade, você fica ali 5 minutos e pensa: poxa, eu estou aqui há muito tempo. Aí às vezes você vai olhar no relógio e não passou nem 5. Mas por que isso acontece? Porque a gente precisa criar hábito. A gente precisa ter prazer na oração. Quando nós temos prazer nas coisas, as coisas elas se desenrolam, elas são executadas de forma mais natural, com uma fluidez mais natural. E é interessante que a palavra de Deus diz, por exemplo, a respeito da meditação na palavra, que bem-aventurado é o varão que medita na palavra de Deus de dia e de noite e tem na lei do Senhor o seu prazer. Não é o Salmo 1 que diz isso, os primeiros versículos ali, versículo 1, 2 e 3. Percebe que a leitura da palavra, ela não é só um dever, mas ela devia ser feita com prazer. A mesma coisa é a oração.
Quando nós fazemos da oração um hábito, quando nós fazemos dela um prazer, ela se torna algo mais natural, ela se torna algo mais vívido. É algo que você já sente que faz parte da tua vida. É a mesma coisa nessa questão de criar um hábito, que é isso que eu estou focando aqui agora. É a mesma coisa quando alguém quer começar a praticar esportes ou fazer exercício e academia. Os primeiros dias são difíceis, mas depois o corpo se acostuma e quando ela não faz, ela sente até falta daquilo que ela está praticando e que se ela deixar de fazer, o corpo vai reclamar. A mesma coisa é a oração. Sem começar, tem que perseverar na disciplina até que aquilo se torne um hábito. Quando se tornar um hábito, quando você não orar, aquilo vai fazer falta. E agora eu digo uma outra coisa. A oração, ela não requer disciplina simplesmente para se tornar um hábito. Ela requer disciplina porque a oração é indispensável à tua sobrevivência. Porque nós cristãos estamos em guerra, e guerra espiritual. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra seres espirituais nos lugares celestiais. Ora, a tua oração não é só uma questão de hábito. Oração é questão de sobrevivência. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que os homens de Deus oravam não só porque precisavam falar com Deus na forma de ter ali, assim, quero destacar o ponto de ter prazer em falar com Deus, mas também com a forma de ter o compromisso de buscar a Deus e demonstrar que buscar a Deus era aquilo que havia de mais importante na vida deles. A tal ponto de que Daniel, sendo proibido de buscar ao Senhor por decreto do rei, ele não se dobra ao decreto e continua orando a Deus no hábito que ele tinha de buscar ao Senhor todos os dias. Ou seja, era para ele muito mais que um hábito, era para ele muito mais do que algo que envolvia uma disciplina de tarefas cotidianas para fazer. A oração era para ele a sua prioridade. Então ele tinha compromisso com a oração. Então que nós também possamos hoje ter esse entendimento. A oração precisa ser um hábito, sim. Mas além de ser um hábito, ela precisa ser entendida como uma questão de sobrevivência e também como uma questão de prioridade. Porque assim nós vamos ter compromisso em praticá-la. Ora, o que não é prioridade na tua vida, você não vai praticar. Se não for importante para a tua vida, você não vai praticar. Quando você acorda de manhã e você pensa tudo que você tem que fazer no teu dia, muitas das pessoas que estão vindo aqui claramente vão ter muitas coisas para fazer no dia, às vezes mais coisas para fazer do que tempo disponível para fazer. E aí o que você faz? Você determina prioridades. E aí, às vezes a gente escuta falar assim: ah, eu não consegui orar por conta da correria do dia a dia. Ou seja, você está traduzindo que a oração não é uma prioridade para você. Entendeu? Então que nós possamos ter esse entendimento. A oração é hábito, a oração é questão de sobrevivência e a oração também é prioridade. O tópico 3 diz que a oração leva-nos ao coração de Deus. E no primeiro parágrafo aqui após o título, o autor explica isso melhor, onde ele diz que quando duas pessoas têm um relacionamento íntimo, elas acabam revelando os seus segredos umas às outras, elas não têm segredos. E da mesma forma, Deus revela seus segredos àqueles que o buscam pela oração. E aí, no subtópico 1, ele diz sobre Deus revelando aos profetas, depois de Deus revelando a Abraão, depois de Deus revelando a Daniel, e por fim ele diz de como nós podemos nos relacionar com Deus. Ora, o livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, Deus diz assim ao profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jeremias 33:3, dito de outra forma, é o seguinte: a oração traz a revelação. É isso. A oração traz a revelação. Ora, isso
é tão extraordinário que existem inúmeras experiências para contar, tanto minhas quanto de outras pessoas, que às vezes quando está lendo a Bíblia se depara com um texto mais difícil de se entender, e aquele conflito, aquele problema de entendimento, ele é resolvido quando nós nos dispomos a buscar ao Senhor em oração, e através da oração nós obtemos entendimento, e através de outros textos bíblicos Deus corrobora aquela revelação que Ele nos dá através da oração. Obviamente que o que nós temos ali de revelação através da oração, isso não contradiz a palavra de Deus. Se contradiz, não veio de Deus, porque Deus não se contradiz a si mesmo, né? Então a palavra de Deus tem que corroborar tudo aquilo que nós dizemos, pensamos a respeito de Deus. Isso aqui é a base de tudo. E a oração, ela tem esse poder de nós buscarmos o conhecimento de Deus e Deus nos responder. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel tinha lido o profeta Jeremias, sabia que o cativeiro levaria 70 anos e buscou a Deus através de oração. Tudo que Daniel queria obter maior entendimento, ele buscava a Deus através de oração. Tanto a respeito daquilo que ele lia, tanto a respeito de outras coisas também. O rei Nabucodonosor disse aos sábios para dizer o sonho e a interpretação, e Daniel só foi conhecer o sonho e também a interpretação. Uma coisa é conhecer o sonho, outra coisa é entender o sonho. Ele teve os dois, e os dois ele obteve através da oração. E isso, da mesma forma, é com a gente também. Isso também é possível de acontecer com a gente se nós buscarmos o Senhor em oração. É impressionante quando você vai para uma aula de escola bíblica dominical e você percebe que o professor, ele meditou na palavra e ele buscou a Deus com oração. É uma aula extraordinária, faz toda a diferença. Você percebe quando aquilo que ele está dizendo é algo que ele buscou em Deus para te passar. Que é muito diferente quando você vai para uma aula, quando o professor infelizmente não se prepara e não busca a Deus em oração. É muito diferente. Tanto o professor mesmo sabe a diferença do que ele está entregando, né, quando ele se prepara e tem algo ali que ele buscou em Deus para te entregar, do que quando ele simplesmente foi na correria da semana, não conseguiu parar e chegou ali e não deu uma aula ao nível que se deveria dar. O professor também percebe. Tanto o professor quanto os alunos também percebem. Então a oração é indispensável para quem ensina, para quem prega a palavra de Deus. Não tem como você ter uma aula, uma mensagem que impacte as pessoas, que realmente alcance o seu alvo, quando você não busca essa palavra através da oração. Ela é indispensável a nós. Porque um professor de escola bíblica, ele não é um professor comum. Ele é um mestre do reino. E sendo um mestre do reino, ele tem que usar os métodos do reino. E a oração é um método do reino, não é um método de um professor comum. A oração é o meio pelo qual o reino ele é executado na terra. Então você precisa praticar oração para a tua vida cristã, e é indispensável também que você busque a Deus através da oração para preparar as suas aulas, para preparar as suas mensagens. Isso é indispensável. Ora, a oração é tão indispensável ao ministério que, quando a igreja estava crescendo, os apóstolos, eles perceberam que se eles se deixassem envolver no serviço de servir os irmãos, no serviço de distribuição dos recursos da igreja, e deixassem de lado o ministério da palavra e da oração, aquilo lhes causaria prejuízo. Então o que eles disseram? É necessário que nós elejamos diáconos para que nós possamos nos dedicar ao ministério da palavra e da oração. Ora, se os apóstolos fizeram assim, quem somos nós para não fazermos da mesma forma? Além dos apóstolos, o próprio Senhor Jesus, ele passava noites orando a Deus e buscando a face do Senhor.
Ora, se o próprio Senhor Jesus passava a noite, as madrugadas, buscando ao Senhor, quem somos nós para não fazermos da mesma forma? Né? Às vezes tinha situação que as pessoas iam para suas casas e Jesus, ele não ia descansar, ele ia orar. Olha, João 7,53, por exemplo, deixa eu abrir aqui o texto, diz que todos foram para suas casas. Olha, João 7,53, e cada um foi para sua casa. João 8,1, Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo. Ora, Jesus, sendo quem é? O próprio Deus encarnado, ele buscava o Pai em oração, passava a noite orando. Quem somos nós para fazermos diferente? Então, a oração é indispensável ao ministério cristão. Para concluirmos aqui, existem na Bíblia várias histórias de homens e mulheres que, se não fosse a intervenção de Deus através da busca destes homens e mulheres pela oração, estes homens e mulheres viveriam uma vida de fracasso e de derrota. Se suas histórias seguissem um curso natural, suas histórias seriam de fracasso e de derrota. Mas, através da busca a Deus, através da oração, Deus mudou a sorte dessas pessoas e elas viveram uma vida de vitória. Exemplo, Ana. Ana era estéril, não poderia ter filhos. Mas Ana busca a Deus através da oração, Deus se lembra dela, ela é engravida e dá à luz a Samuel. Aleluia. Se você tira a oração da vida de Ana, você tira a vitória dela. Ana, com oração, obteve vitória. Se Ana não busca a Deus através da oração, ela não obteria a vitória. É simples assim. Você tira a oração da vida de Ana, você tira a vitória. Portanto, com oração, com vitória. Sem oração, sem vitória. Ou seja, uma vida de oração é uma vida vitoriosa. Uma vida sem oração não é uma vida vitoriosa. Você quer viver uma vida de vitória? Você quer viver uma vida que imite os homens e mulheres da Bíblia? Não é possível viver uma vida semelhante à vida que eles levaram sem ter uma vida de oração. Ora, vendo a história de Ana aqui, que é o que eu estou usando como exemplo, eu aprendo então que a oração tem uma filha. Qual é a filha da oração? É a vitória. A vitória é filha da oração. Há um jargão no meio evangélico que se diz assim: a oração é a chave da vitória. E de fato é. Isto não é apenas um jargão. Isto é verdade e verdade absoluta. A oração é a chave da vitória. Portanto, que nós possamos buscar ao Senhor todos os dias, em todo o tempo, quando nos levantarmos, dedicando um tempo específico para a oração, e no decorrer do dia, buscando a Deus ali em meditação, falando com o Senhor constantemente, e que assim o Senhor possa abençoar você, abençoar a sua família, que nós vivamos o extraordinário de Deus e cumpramos todo o seu propósito que Ele tem para as nossas vidas. Que Deus abençoe você, a sua família. Curta as mídias do Crente Docente no Facebook, no YouTube, no Instagram. Siga o Crente Docente nas redes sociais. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.